Na paz e na graça do Pai, nosso único Deus, todo-poderoso e verdadeiro, vamos agora iniciar um estudo muito profundo e muito importante a respeito do Apocalipse, que foi dado a João, apóstolo, por meio de Yeshua HaMashiach, que recebeu, por sua vez, das mãos do Pai Todo-Poderoso. Vamos estudar hoje algo muito interessante, baseado neste selo, o sexto selo. Lembrando que depois vamos estudar esses outros selos subsequentemente. Ok? Mas hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do sexto selo. Cada selo desse foi abrindo-se em sequência. Para chegarmos nesse selo, houve 5 eventos importantes que aconteceram. Embora nós não vamos estar falando a respeito deles hoje, são coisas importantíssimas de se saber, de se estudar. Todo cristão deveria se ocupar ao estudo dessas palavras. Fazendo uma breve introdução, para os que ainda não sabem, cada selo, deixa eu colocar uma outra cor aqui, uma cor mais viva. Cada selo é aberto por Jesus, Yeshua HaMashiach, Filho do Pai, do Deus vivente. E quando se abre o último selo, ele inicia-se uma sequência de 7 trombetas. Então temos 7 selos. Depois, quando chega no 7º selo, 7 trombetas. E quando chega na última trombeta, 7 taças. O estudo de Apocalipse é um estudo cíclico que segue essa ordem de eventos. 3, 3, 3. 3 eventos. 3 eventos agrupados em 7 partes. Então a gente tem 3/7. Esses números são significativos na Escritura Sagrada. Lembrando que o 3 representa um assunto completamente estabelecido. Lembrando que a Bíblia fala que todo assunto tem que ser estabelecido por 2 ou 3 testemunhas. Então, quando temos 3 repetições de um assunto, é porque aquele assunto é bem estabelecido, não vai mudar. E o 7 é o número da perfeição, da inteireza. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou de todo o seu trabalho. Então, esses eventos que estamos vendo aqui, representados por selos, trombetas e taças, são formas em que Deus ele nos explica como que todo o seu propósito vai ser cumprido na Terra. Podem ter certeza, todos esses eventos aqui, do primeiro até o último, são 21 eventos, todos eles têm a ver com Yeshua. Todos os eventos têm a ver com Jesus. Todos os eventos têm a ver com Jesus. Todos. Porque Jesus é o centro da transformação do mundo mal para o mundo bom.
E os selos, as trombetas e as taças falam sobre isso, sobre o julgamento da humanidade, sobre o julgamento que vai fazer com que o mundo se transforme num mundo melhor. Para iniciarmos, então, nosso estudo, vamos à Bíblia. O estudo é sobre o sexto selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Aqui nós temos os dicionários, que nós vamos recorrer para ver as explicações. E aqui temos duas Bíblias que vamos também usar para fazer a nossa leitura. Hoje, as Bíblias escolhidas, como vocês sabem, eu sempre uso várias Bíblias, vai ser a Almeida Revisada e Atualizada de 1959. E, como de costume, eu vou estar usando a Bíblia. É bom explicar para vocês saberem por que eu estou usando. A Almeida Revisada e Atualizada com Strong. Ok? Esse com Strong, para quem não sabe, é esses números, essas palavrinhas que aparecem aqui, ó, que é o significado da palavra, certo? Dá um exemplo aqui rapidamente. Sexto. Clico aqui e aí aparece a palavra em grego, no caso, né? Original de, que sempre tem uma raiz, né, associada, é um adjetivo. E aí tem o significado aqui em português, sexto, ok? E aqui tem o número, esse número aqui é o número que corresponde ao número Strong. Strong foi um famoso estudioso e hebraísta, e também estudou grego, né? E ele conseguiu fazer um dicionário de todas as referências exaustivas, de todas as palavras que aparecem nas escrituras. Então, é uma das ferramentas mais úteis que temos para o estudo das Escrituras, quando queremos estudar a fundo a palavra de Deus. Tudo bem. Então, vamos lá. O primeiro texto que vamos ler é esse. No capítulo 6, o verso 12. Desculpa, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Então, a primeira coisa que vamos afirmar de novo é que o Cordeiro aqui é o próprio Yeshua, a Mashiach, certo? O próprio Yeshua HaMashiach, Cordeiro. Não vamos agora explicar isso, tá? Porque vai ser explicado no primeiro selo, tá bom? No primeiro selo vai ser explicado essa passagem. Só lembre que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. A referência para quem quiser pesquisar depois. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, Yeshua HaMashiach. Ok? Então, todos os selos que são abertos por Jesus. Todos os selos que são abertos pelo Rei. Não é o Pai, não é pessoas na terra, não são anjos. Todas as etapas do processo de julgamento do mundo está nas mãos do próprio Filho de Deus. Tente entender isso. Quando Cristo abre um selo, nada mais é do que desencadeia coisas no mundo que vai levar ao fim dos sistemas. Talvez vocês achem que as coisas vão acontecer por si só, mas não é isso que a Bíblia fala. Cada vez que Jesus quebra um selo e abre, está escrito, né, no rolo. Vamos lá, mais uma vez aqui. Então, quando ele quebra esse selo aqui, ó, tá vendo que aqui tem escrita? Tem escrita aqui também? Na verdade, o rolo ele é todo escrito. Ele é todo escrito. E à medida que você abre um pedacinho do rolo, você consegue ler um pouco do que está escrito. E Jesus, Yeshua, ele é a palavra.
a palavra de Deus, ou seja, o que ele fala acontece. Então, quando ele abre o primeiro selo, acontece um evento. Ele abre o segundo, outro evento. Abre o terceiro, outro evento. Abre o quarto, outro evento. Abre o quinto, outro evento. Abre o sexto, outro evento. No caso, é o que nós vamos aprender hoje. Os eventos de se abrir esse selo, o sexto selo. Quais são os eventos? E aí, ele vai falar as palavras, né, que está escrita ali, naquele pedaço do rolo que é permitido abrir, e aquelas palavras vão acontecer na terra. Vai ter um cumprimento. Quando o cordeiro ele abre o sexto selo, a primeira coisa que acontece na terra, acontece um grande terremoto. Mega, a palavra aqui em grego é mega. Seismos, terremoto. Então acontece um grande terremoto quando é aberto o sexto selo. Aberto um grande terremoto. É importante nós fazermos como a minha forma de estudo, ela é assim, ó. Vocês vão aprender como que eu estudo a Bíblia. Eu correlaciono palavras, expressões. Por quê? Porque eu entendo que Apocalipse, ele é um livro de quebra-cabeças. Apocalipse é um livro de quebra-cabeças. Se nós lermos Apocalipse sem nós termos a base dos profetas e das escrituras, da Torá, né, de todas as escrituras hebraicas, se nós lermos o Apocalipse sem, nós não vamos entender nada do que está falando. Se nós tentarmos entender Apocalipse com a percepção que nós temos da atualidade, a gente não consegue entender Apocalipse. Porque Apocalipse ele foi codificado de acordo com as escrituras. Por isso que ele entra na Bíblia como o último livro das escrituras, cheio de mistérios, como um grande quebra-cabeça. E aí, essa palavra aqui, por exemplo, neste texto, ele tem um significado. Seimos tem um significado. E para me entender o significado, eu não posso pensar no terremoto que você pensa somente no evento sísmico. Você tem que correlacionar isso com outras passagens bíblicas para entender o que essas passagens falam. E quando você entende o que essas passagens falam, você entende o sentido de ter um terremoto. Porque todo o efeito que existe na Bíblia, existe por trás deste efeito um motivo. O que motiva o fato terremoto ao abrir o selo? Qual é o motivo disso? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A forma que eu estudo a Bíblia é assim: motivo por motivo e fechadura por chave. Aqui, ó, terremoto é uma fechadura. Eu preciso encontrar as chaves para me entender o porquê o apóstolo João escreveu terremoto. Na verdade, o apóstolo João escreveu porque Cristo falou para ele que é terremoto, e ele escreveu terremoto. Mas existe um motivo de ter a palavra terremoto aqui, que nós vamos aprender agora. Então, essa parte aqui, olha, vai ficar no texto que nós vamos ler, e essas outras partes aqui, a gente vai abrindo outros textos que a gente vai analisar, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, primeiro, clicar aqui, né, para sabermos o significado, seismos, né, agitação, comoção, tempestade, terremoto. Essa palavra, então, não significa somente terremoto. Pode ser também tempestade, pode ser também comoção e agitação. E isso pode estar ligado com abalos sísmicos na Terra ou também abalos na humanidade. Deu para entender? Vamos ir mais a fundo ainda. Se nós irmos aqui nessa palavra, deixa eu descer, tá? Se nós irmos aqui nessa palavra
e vermos todas as referências que aparecem essa palavra nas Escrituras, só para vocês ficarem elucidados, porque a forma que eu correlaciono a Bíblia é dessa forma. Lógico que eu não vou poder entrar em detalhes de todos os textos aqui, mas eu sempre relaciono todos os textos possíveis para fazer uma exegese, vamos dizer assim, respeitosa da palavra de Deus, para não ficar sem contexto, né? Então, primeira vez que aparece nas Escrituras esta palavra, cujo número strong é G, cujo número strong, eita, voltemos, um erro técnico, viu? Agora eu apertei certinho. Cujo número strong é G4578. É a concordância, toda vez que aparecer essa palavra, né? Para não colocar aqui essa palavrinha aqui, olha, que é assim em grego, que está aparecendo no texto, apesar que o livro de Mateus foi escrito em hebraico, depois foi traduzido para o grego, né? Mas vamos nos ater que a palavra do grego é essa aqui, olha, que significa isso aqui, ó, seismos. Vem da palavra sismos, né? Sismo, terremoto, abalos sísmicos, né? A palavra tem essa natureza aí. Beleza? Aqui tá a explicação dela, tá? Aqui temos a Bíblia, que nós estamos usando como referência. Aqui tem a referência da palavra. E aqui nós temos também, né, uma outra raiz que a palavra tem, que é nesse código aqui, mas para nós não interessa. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Então, o primeiro texto, a primeira passagem que aparece essa expressão é essa. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Veja que aqui, olha, a palavra aqui é exatamente seismos, né? Ou podemos falar sismos, né? Atualmente seria abalos sísmicos, né? Então, olha que aqui aparece a palavra tempestade, tá vendo? Então também pode ser usado por tempestade por isso. Porque o mar começou a tremer, entendeu? Só que não é só o mar que começou a tremer. Por que o mar começou a tremer? Qual foi o motivo do mar começar a tremer, se agitar? Não foi a tempestade? Por isso que usou a palavra sismos, né? Seismos. Bom, a outra parte é Mateus 24, que nos mostra algo importante sobre essa palavra. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e seismos, terremotos um lugar após outro. Bom, dá para ver que terremoto é um sinal do quê? Da vinda de Jesus. Terremotos é um sinal da vinda de Jesus. Aqui falou que haveria terremotos. Hoje tem muitos terremotos, né? Então sabemos que Jesus já está presente. Mas sobre a sua vinda, essa palavra ela tem um grande significado. Depois, é aqui que nós queremos fazer uma exegese sobre essa palavra. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, a cortina se rasgou, né? Houve outros eventos em Jerusalém, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então o terremoto aqui, ele anunciou a partida do Filho de Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando Cristo morreu, um terremoto anunciou a sua partida. Não só o terremoto, mas também escuridão, como nós vamos continuar vendo no texto de Apocalipse. Então, terremoto, além de ser um sinal dos últimos dias, é um sinal de que alguma coisa importante aconteceu. É basicamente esse o sentido do texto. Vamos ver outro. E eis que houve um grande
terremoto, um mega terremoto. Aqui teve um terremoto, aqui teve um mega terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Quando Jesus morre, há um terremoto. Quando Jesus ressuscita, há um grande terremoto, um mega terremoto. Então, o terremoto, nas Escrituras, ele traz essa ideia para nós de um acontecimento importante. Primeiro, da ida do rei para o mundo dos mortos, depois da chegada do rei para o mundo dos vivos. Quando o Senhor chega ou quando o Senhor sai, há um grande terremoto. Então, esses outros textos aqui cooperam com aqueles outros que nós já vimos, né? Aqui, olha, Deus usou um terremoto para livrar Pedro da sua cadeia. E depois no Apocalipse a gente tem algumas referências de terremoto. Não vamos explicar, mas vamos ver. A primeira é a que a gente está vendo agora, sobreveio um grande terremoto, é o estudo que nós vamos fazer. A segunda aparece 2 capítulos depois, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, quando formos estudar essa passagem, vamos ver, né, o significado e vamos ver se tem relação ou correlação com esse texto. E muitas vezes essas palavras é o elo que liga os eventos de Apocalipse. Muitas das vezes essas palavras são os elos que ligam os eventos. É como se essa parte estivesse contando uma parte da história, como essa parte estivesse contando outra parte da história, e como essa parte estivesse contando outra parte da história, várias cenas diferentes, mas no mesmo momento. Entende? Deu para entender o que o Apocalipse faz? Ele usa estas palavras, né? Essas expressões, que está de acordo também com os profetas, para fazer a ligação temporal. Embora os eventos sejam diferentes, às vezes é ao mesmo tempo. E às vezes é o contrário, às vezes o tempo é diferente, mas é o mesmo evento acontecendo num período de tempo. Às vezes um período de tempo ele tem vários acontecimentos. Vamos imaginar em um período de um ano. Em um ano vai acontecer aquilo várias e várias vezes. Mas é um mesmo evento que vai acontecer repetidamente. E aí, às vezes, a gente precisa dessas conexões para entendermos o que a Bíblia está falando. Naquela hora houve um grande terremoto, tá vendo? Que hora? Nós não vamos correlacionar hoje, senão isso vai ficar gigante, né? Mas o grande terremoto, ele tá, né? Eu tenho certeza que ele está correlacionado com essa passagem. Com essa passagem. E ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Um dado importante dos acontecimentos do fim. E depois o 11. Abriu-se então o santuário de Deus, tá vendo? Olha? Aqui falou de santuário, ele pegou o incensário, né? E lançou a terra. Tá correlacionado com isso aqui, ó. Tá vendo que tem a correlação aqui embaixo? Que se achava no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. E por último, no 16, e sobreviu relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente havia, né, sobre a face da terra, né, foi tal terremoto, forte e grande. Então esses eventos estão correlacionados, pessoal. É difícil demais você conseguir ver a correlação disso, porque isso está espalhado em Apocalipse como um quebra-cabeça. Mas se nós conseguirmos fazer a correlação mental
e rastrear esses textos e o porquê desses textos, a gente começa a entender um pouquinho o que Apocalipse diz. Muito bem, então essa parte do terremoto, quando o sexto selo foi aberto, um mega terremoto, né? Mega, grande. A palavra grande, né, em grego é mega. Então, um mega terremoto. Esse mega terremoto é o mesmo mega terremoto daquela outra passagem de Apocalipse que a gente acabou de ver, né? Pois é o mesmo evento, contado de formas diferentes. Então, quando o Cordeiro abre o sexto selo, também acontece um outro evento lá na frente, depois é explicado ou numa trombeta ou numa taça de Deus que é derramada. Mas é o mesmo evento. E houve outro, agora vamos passar para outro evento importante. Ou seja, vamos só resumir aqui antes de sair disso, né, do grande terremoto. Alguma coisa importante estava acontecendo. Aí a pergunta é, será que é a chegada do rei? Porque quando ele morreu, teve um grande terremoto. E quando ele ressuscitou, teve um grande terremoto. Será que esse grande terremoto não está querendo nos dizer que quando o sexto selo é aberto, o Mashiach ele vem executar o julgamento de Deus? Será que não é isso que está querendo dizer? Bom, vamos ver que isso que eu estou falando tem sentido. Nós vamos ver em outras passagens, né, que tem um sentido muito interessante isso que eu estou falando, né? Talvez seja uma especulação mental minha, mas faz muito sentido dentro das escrituras. O outro evento é: o sol se tornou negro como saco de crinar, e a lua toda como sangue. Então, o saco, essa crina aqui, né, é um material feito de pelos de cabras negras. Então, é um saco feito de pelos de animal escuro. Então, era muito comum as pessoas do passado usarem esse tipo de vestimenta quando eles estavam em luto. Essa correlação aqui, olha, nós não vamos entrar nos textos que explicam isso, pois são muitos, mas todas as vezes que havia luto em Jerusalém por causa dos pecados do povo, as pessoas costumavam vestir-se com esta vestimenta, que representava tristeza, luto, julgamento da parte de Deus e arrependimento daquelas pessoas ali que usavam aquilo. Então, aqui fala que o sol se tornou negro como o saco. O saco era bem negro, né? E o sol se tornou negro, ou seja, ele se escureceu. E a lua, sangue, como sangue, vermelha como sangue. E também diz assim: as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Você pega uma figueira, né? E aí você pega, você tá vendo uma figueira, né? Numa tempestade. E aí o vento bate tão forte nela que os figos verdes começam a cair. Aqui tá falando que as estrelas vão cair como nessa comparação que o próprio Jesus faz para João nesse texto de Apocalipse. Vamos caçar então se essas aqui são as fechaduras, sol, lua e estrelas. Vamos procurar então correlação bíblica do que isso pode estar simbolizando. Será que é o sol literal ou é simbólico? Todas as vezes que nós formos ler Apocalipse, nós temos que procurar entender e estar abertos para as duas possibilidades. Nunca devemos nos fechar a uma possibilidade somente, como se só existisse a possibilidade de ser literal ou só existisse a possibilidade de ser simbólico. A gente não deve ler Apocalipse ou meditar em Apocalipse pensando dessa forma. Devemos estar abertos à possibilidade de ser algo literal e também podemos estar abertos à possibilidade de ser simbólico. Mas para isso a gente tem que esgotar as nossas possibilidades. E onde nós vamos ter possibilidades? Dentro das Escrituras. Será que existe possibilidades de compreender o que significa sol, luas e estrelas dentro da Bíblia?
Será que a Bíblia deixa margem para isso? É o que nós vamos ver agora. Primeiro, nós vamos... Ficou bem guardado aqui, né? Sol, lua e estrelas. Fica com isso na cabeça. Primeiro, nós iremos... Aqui eu até coloquei essa Bíblia, né? Mas a gente vai usar... A gente não vai usar com referência aqui nesse texto, não. A gente vai usar essa que nós escolhemos para o estudo de hoje. O primeiro texto que nós vamos ler está ligado a uma passagem no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37, versículo 9. Lembre-se que José foi um rapaz que Deus usou ele para interpretar sonhos e para profetizar coisas importantes com relação aos seus pais e seus irmãos, e, consequentemente, toda a nação de Israel. Esses eventos da vida de José, eles estão baseados na profecia que o próprio Deus deu a Abraão, e Abraão era um profeta de Deus. Lembra que quando ele esteve no Egito e o rei do Egito, o faraó, pegou sua esposa, Sara, e aí Deus mandou uma praga para o faraó e disse: devolve a esposa do homem, pois ele é profeta. Então as coisas que Abraão aconteceu na vida de Abraão, muitas vezes a gente pensa que um profeta foi quem escreveu um livro, né? A gente tem essa ideia em nossa cabeça, mas é uma ideia errada, tá bom, gente? O profeta não é só quem escreveu o livro. Abraão não escreveu o livro na Bíblia. Ele pode até ter escrito algum livro e ter deixado escrito para os judeus, e eles podem ter lido esse livro e depois se perdeu, né? Mas nada indica que ele tenha escrito algum livro. Então, ele não é um profeta que escreveu o livro. Jesus também, ele foi um profeta que não escreveu livro nenhum. Quem escreveu os livros foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Sobre Jesus, certo? Então, tira essa ideia da cabeça que um profeta tem que escrever um livro. Elias foi um profeta que não escreveu livro nenhum, não tem um livro de Elias. Então, Abraão, ele era um profeta de Deus, ele não escreveu livro nenhum, e, de certa forma, a vida dele era uma profecia. E Deus tinha dado para ele uma profecia importante, que os descendentes deles iriam para o Egito, ficariam escravos ali. Então, essa profecia tinha que ter o seu cumprimento. Quando começou a se cumprir essas coisas? Com José do Egito. José era o que de Abraão? Isaac, Jacó, José. Filho, neto, bisneto. Então José era bisneto de Abraão. Quando começou a cumprir-se a profecia de Deus que ele tinha dado para Abraão, em relação ao povo de Israel ir para o Egito, ficar 400 anos no Egito. 450, uma coisa assim. Bom, olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 37, 9. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai, que também era profeta, Jacó também era profeta, e seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo-lhe: que sonho é esse que tiveste? Então, a explicação do que significa sol, lua, estrela, foi dado, não foi por mim, Maxwell, não foi por nenhum líder religioso, não foi por ninguém, foi por Jacó, o grande profeta de Deus, um dos grandes profetas de Deus. Todos os patriarcas foram profetas, vamos dizer assim. Então, olha só como que Jacó, ele interpretou o sonho de José.
Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Então, em outras palavras, nós entendemos aqui que o sol, a lua e as estrelas representava a família de Israel. Sol, lua e estrelas, no caso aqui, irmãos, está aqui, né? Representam, então, a família de Israel. Representa Israel, pessoal. A primeira explicação bíblica para isso é Israel. A primeira explicação bíblica para isso é Israel. Se nós formos simbolizar alguma coisa na Bíblia, quando fala sol, lua e estrela, temos que entender Israel. Se formos simbolizar, pois esses eventos também podem ser literais. Entende? Embora possamos entender que está falando de Israel, do povo de Israel, Isaac, Jacó, né? No caso, Isaac não, né? De Jacó para baixo, Israel para baixo. Israel e as 12 tribos. Podemos também entender que isso possa ser literal. Realmente o sol vai escurecer, de verdade, né? A lua vai se tornar de sangue e as estrelas vão cair do céu. Só que aí tem um problema. Tem um problema aqui. Se a Terra for da forma que a ciência atual explica, sendo que o Sol é uma estrela média, o Sol é uma estrela média de acordo com a ciência atual. E caberia milhares e milhares de Terra dentro do Sol. O Sol é uma estrela média. De acordo com a ciência, existem estrelas aí que caberiam não sei quantos mil sóis dentro. Como que fica essa passagem aqui? Só poderia ser simbólica. Não tem como nós entendermos isso de forma literal. Se o mundo for de acordo com o que a ciência atual fala que é. Só que existe uma outra possibilidade. Quem estuda sobre a Terra plana sabe que o Sol e as estrelas são muito menores do que a ciência atual fala. Então, existe uma possibilidade disso ser literal se a Terra for plana. Se a Terra for plana, existe uma possibilidade de isso também ser literal. Aí você que não acredita na Terra plana vai falar assim, então isso não é literal, porque a Terra é um globo giratório. Eu tenho alguns estudos no canal que explica exatamente sobre isso. Vou fazer mais ainda. São exaustivos esses estudos. Que prova biblicamente, eu não estou levando do ponto científico, porque eu não sou cientista, não sou formado em ciência, né? Eu sou da área das exatas, né? Sou formado na área das exatas, mas eu não sou um cientista, né? Astrônomo. Então não tem como eu discutir ciência com ninguém. Mas eu discuto Bíblia. E biblicamente existe uma possibilidade gigantesca da Terra ser plana. E dessa passagem poder acontecer de verdade. Fatos. Mas também pode acontecer de ter as duas aplicações. A real, que realmente as estrelas vão cair, o sol vai escurecer e a lua vai se tornar de sangue. E a simbólica,
simbolizando alguma coisa ligada a Israel. Vamos ver uma outra passagem agora. Isaías, capítulo 24. Profeta Isaías, um dos maiores profetas que já existiu. Capítulo 24, versículo 23. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante seus anciãos manifestará sua glória. Vamos fazer uma coisa aqui. Isso que eu quero fazer. Como vocês sabem, né? O meu estudo da Bíblia é exaustivo. Então eu sempre procuro conferir várias e várias versões bíblicas sobre um texto, que às vezes eu tenho dúvida. Então, aqui nós temos, olha, milhares e milhares de traduções bíblicas, tanto em português quanto em hebraico, né? E adiante. Infelizmente, a gente pegou e veio para o texto aqui sem querer, né? Que essa Bíblia ficaria aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, né? Doze. E aqui está na Arai. Esta. Isso. Não é para mudar. E aqui sim, aqui podemos ver. Aqui, infelizmente, a gente teve esse contratempo porque está em ir, não em copiar, né? Então tem que tirar aqui do copiar, se eu encostar aqui ele vai. Pronto. Então vamos lá. Eu tô procurando saber, por exemplo, na Bíblia amplificada, como que diz? Então a lua cheia ficará envergonhada e o sol envergonhado, porque o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e a sua glória e esplendor brilhará diante dos seus anciãos. Vamos ver também aqui na Bíblia católica. A lua correrá de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará sobre o Monte Sião e em Jerusalém, e a sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Legal. Vamos ver uma Bíblia judaica agora. Ficará assombrada a lua e envergonhado o sol, pois não mais existirem seus adoradores. Olha que interessante essa nota aqui. Hein? Porque no Monte Sião, em Jerusalém, reinará o Eterno dos Exércitos, glorificado por seus anciãos. Mais uma Bíblia agora, para a gente fechar aqui. Uma Bíblia agora de linguagem de hoje. Vamos ver aqui a Viva, né? Vou caçar a Viva aqui. Fica bem para baixo aqui. Viva. Então o Senhor do Universo vai reinar em Jerusalém, com o seu trono sobre o Monte Sião, diante dos líderes do seu povo. E haverá tanta glória que vai parecer que o sol e a lua perderam seu brilho. Veja que quando a gente compara as Bíblias, a gente consegue tirar uma coisa muito bacana, talvez um entendimento que uma Bíblia só a gente não consegue tirar. Vamos ver essas traduções aqui das Testemunhas de Jeová. E a lua cheia ficou encabulada, e o sol brilhante ficou envergonhado, pois Jeová dos Exércitos tornou-se rei no Monte Sião, em Jerusalém e diante dos seus homens idosos com glória.
A lua cheia ficará acanhada e o sol brilhante ficará envergonhado, pois Jeová dos exércitos tornou-se rei no monte Sião, em Jerusalém. Tornou-se glorioso diante dos anciãos do seu povo. Muito legal isso aqui, viu? Gostei muito da Viva. Tudo bem. Então, o que queremos aprender deste texto aqui? Isto correlaciona com isso, tá bom? Lua e sol escurecer é um tema que está em toda a Bíblia. Todos os profetas praticamente falaram sobre este assunto. Se nós formos pegar de uma forma exaustiva, veremos vários e vários textos sobre isso. Lógico que não é a nossa intenção, né? Mas nós vamos ver alguns, tá? Vamos ver alguns, mas não todos. Mas tem muitos e muitos textos. Eu fiz um estudo somente dessa expressão, sol e lua escurecer. Porque é um evento que relaciona tudo. Tudo. A primeira correlação que Isaías nos dá deste evento, que nós entendemos quando nós pegamos Apocalipse. Vou pegar a cor roxa aqui, que fica mais bonitinho, mas eu gosto de salientar mais. Quando o cordeiro abre o sexto selo, significa, lembra que nós falamos lá, que quando o terremoto, falou do terremoto, não falou? Terremoto. O terremoto, ele está anunciando, pelo menos em Mateus, mostrou que o terremoto anunciou a ida do rei ao mundo dos mortos e a vinda do rei ao mundo dos vivos. Anunciou a presença do rei Jesus, Yeshua HaMashiach. E aqui também está falando que agora nós estamos num outro contexto, não mais de terremoto, mas de sol, lua. Cadê? Então a lua, o sol. Aqui não fala as estrelas, né? Mas fala lua e sol. Aqui está falando, né, que essas coisas vão acontecer, quando essas coisas acontecerem, porque uma coisa, gente, é o seguinte, mas faltou terremoto e faltou, nesse texto que você leu aí, faltou terremoto e faltou estrelas. Você não pode fazer uma correlação dessa. Faltou. Gente, a Bíblia, ela é exatamente assim que ela foi escrita. Tem passagem que ela dá faz alusão a uma coisa, mas não fala todas as informações. Entendeu? Em vez de ela correlacionar todos os assuntos num lugar só, ela não correlaciona. Por isso que às vezes você não consegue fazer as ligações. Mas o fato do sol e da lua se escurecer, ela está correlacionando com isso aqui. Embora não fez a correlação total, que era falar também do terremoto e também das estrelas. Mas aqui é importante que a lua vai ficar envergonhada e o sol vai perder seu brilho. Qual é o motivo disso? Nós vimos na versão viva, que eu vou até abrir ela. Desculpa, apertei no lugar errado. Eu estava com a intenção de continuar com essa Bíblia, mas por causa dessa expressão aqui, só pelo menos aqui agora eu vou fazer isso. Só para a gente... Então o Senhor do Universo vai reinar em Jerusalém e o seu trono no Monte Sião, diante dos líderes de seu povo. E haverá tanta glória que vai parecer que o sol e a lua perderam seu brilho. Então, o fato de Yeshua HaMashiach vir para governar no mundo, né, como vamos fazer vários estudos falando sobre isso, né, de ele vir reinar no Monte Sião, em Jerusalém, ele voltar para reinar, o reino dele ser estabelecido em Sião, a glória dele vai ser tão grande quando ele vir, que o sol e lua vai escurecer, vai se envergonhar. Então, parece que esses eventos realmente estão querendo dizer alguma coisa com relação à vinda do Senhor do Universo. Aí você vai dizer assim, mas o Senhor do Universo é Pai. Sim, o Senhor do Universo é o Pai. Isaías não conseguia fazer a distinção entre o Pai e o Filho aqui, entendeu? Ele relacionava tudo ao Pai. Mas depois, com o tempo, né, e com os apóstolos, foi esclarecido que quem vem reinar o mundo não é o Pai, é o Filho.
E lembra que o filho é porta-voz do pai? Lembra que o filho foi em Filipenses, se eu não me engano, né? Fala que o pai ele exaltou o filho sobremaneira, sobre todos os reinos. Lembra que em Lucas capítulo 1 fala que Jesus recebeu o trono de Davi? E o trono de Davi não é no Monte Sião? Então, o Senhor do Universo que vem aqui é o Filho de Deus representando o Pai. E ele vem para reinar em Jerusalém. E quando isso acontecer, é a sexta parte do selo sendo aberta, sendo quebrado. O selo é aberto, ensinando para nós que Yeshua HaMashiach estava chegando. O rei estava chegando. E isso é reafirmado em outras passagens. Vamos aqui ainda em Isaías. Agora um pouco para frente. 34:4. Vamos ver aqui, olha, uma coisa importante sobre isso. O ponto é o 4, mas tem um contexto que a gente não pode ignorar. Diz assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e sua plenitude, toda a terra, o mundo e tudo quanto ele produz. Então a mensagem aqui não é para os judeus, hein? A mensagem não é só para os judeus. Muitas vezes no Antigo Testamento a mensagem sempre ia para os judeus e para as nações que moravam em volta dele. Aqui a mensagem parece ser para todos. O mundo e tudo que nele produz, a plenitude. A terra é a plenitude. E por que eu falo isso? Porque o versículo 2 explica. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. Entendeu? Porque eu estou falando que essa mensagem aqui não é só para a terra de Israel e para as nações que moravam em volta dela? Então essa profecia aqui é uma profecia que vai se cumprir ainda. Embora esteja em Isaías, no Velho Testamento, ela é uma profecia que vai se cumprir. É uma mensagem para todas as nações. A indignação de Deus está indignado com todas as nações. E o seu furor sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição, entregou-as à matança. Então, isso já vai acontecer um dia. Deus determinou a destruição das nações e dos exércitos dela. Qual é o motivo? Os seus mortos serão arrojados e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro e com o seu sangue os montes derreterão. Ou seja, haverá sangue descendo dos montes. Olha só que interessante. Aqui já está relacionando montes, é o que nós vamos ver em Apocalipse mais à frente. Falando o quê? Das nações. A morte das nações, a destruição das nações. Por quê? Diz assim, olha só que importante isso, grandioso. E todo o exército do céu se dissolverá. E o céu se enrolará como um livro. E todo o seu exército desvanecerá como desvanece folha na vide da figueira. Então, essa passagem bíblica, vamos abrir aqui a Bíblia, que é uma versão mais interessante, ACF, de 2007. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão com um livro. Isso aqui, olha, é algo que o Apocalipse também já chamou em uma ocasião. Nós não vamos entrar. Os céus se enrolarão. Vai falar aqui um pouquinho para frente aqui, você vai ver isso. E todo o seu exército cairá. Qual exército? As estrelas. Cairá como folhas da vide e como
o figo da figueira. Não foi o que a gente leu aqui? E as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. Veja, gente, a correlação que existe na Bíblia. É assim que temos que entender a Bíblia. Tá vendo que a Bíblia está falando disso aqui? Por que que Apocalipse está fazendo isso? Porque ele está chamando, pessoal, Isaías capítulo 34. Ele está chamando Isaías capítulo 24. Entende quem tem o Espírito. Ouça o que o Espírito está falando. É isso que é estudar as Escrituras. Quando ele chama Isaías capítulo 34 e 24, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha, esses eventos das estrelas caírem, pode até que seja literal, pode ser que seja. Mas se não for literal, ele está indicando, se for simbólico, ele está indicando que Yeshua HaMashiach está chegando do mundo, para reinar em Jerusalém, com seu trono no Monte Sião, e que o resultado destas coisas será o julgamento. Por que chama Isaías capítulo 34, pessoal? É simples, porque está falando de julgamento de povos. Terra, plenitude, mundo. Vamos ver uma coisa? Porque eu fiquei curioso. Isso é porque eu fiquei curioso. Vamos ver como é que as outras Bíblias vertem esse texto. Povos, ouça a terra, plenitude do mundo. Todos quase usam a plenitude do mundo, né? Eu fiquei curioso para saber essa aqui, ó. Aproxima-te, nações, para ouvir, ouça, ó povos, que a terra e tudo que nela há, ouça, e o mundo e tudo que sai dela. E o mundo e tudo que sai dela. Sai dela, né? Ficou estranho. Vamos agora ver. Gosto sempre de ver. King James. Aproximai-vos todas as nações, a fim de ouvir, prestai atenção, todos os povos da terra. Tá vendo? Todas as nações, todos os povos da terra. Vamos ver aqui agora, tradução do Novo Mundo. Mas antes, Bíblia Literal de Estudo, 2018. Chegais, ó nações, para ouvir, vós povos, dai ouvidos, ouça a terra, e a sua plenitude. É igual às outras grandes maiorias, né, das traduções. A Bíblia Mensagem, aproxime-se agora, nações, e ouça atentamente. Vocês, povos, preste atenção, terra, vocês também, e tudo que está em você, mundo, e tudo que vem de você. Olha, então a mensagem, ele falou a mensagem aqui é para todo mundo, hein? A mensagem é para todo mundo. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Venha, nações, escute, reúne-se, povos, e preste atenção. A terra inteira escute. Agora, por último, tradução do Novo Mundo, de 86, né? Chegai-vos, ó vós, chegai-vos, nações, para ouvir e prestar atenção aos grupos nacionais. Escute, terra, e aquilo que a enche, solo produtivo e todo o seu produto. Bem interessante, viu? Então, Apocalipse está fazendo essa linguagem de palavras, pessoal, para indicar primeiro a vinda do rei, Yeshua HaMashiach, para reinar em Sião, e o julgamento da humanidade. Tá vendo? Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todos os exércitos dela. E ele as destruiu totalmente e entregou-as à matança. Aqui até colocou o verbo aqui no passado como se já tivesse acontecido, né? Isaías faz isso várias vezes. Essa versão optou por isso. Tá vendo? E aqui, ó, e os seus mortos serão arremessados e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Isso aqui é Ezequiel, pessoal.
Isso aqui é depois da guerra de Gog e de Magog. Também relacionado com Armagedon. Tá vendo? Então esses eventos aqui, olha, estão chamando esses eventos. Então, o que está querendo dizer Apocalipse para nós? Quando as estrelas dos céus caírem, o sol, a lua ficar sem brilho. Primeiro, Yeshua HaMashiach está voltando, com seu brilho e sua glória. Ele mesmo falou que o Filho do Homem virá com grande som de trombeta e com grande glória. Aqui está falando que o sol vai ficar pálido e envergonhado por causa da sua glória. E aqui está falando a respeito dos reis que serão destruídos, né? Os exércitos que vão ser destruídos e todo o exército dos céus se dissolverá. Então, olha só. Será que esta explicação das estrelas aqui, dos céus, não está se referindo os exércitos dos céus, aplicando-se então aos exércitos das nações que serão mortos no Armagedon? Será que Apocalipse não está falando, não é disso? Será que esses eventos das estrelas caírem não está querendo dizer, não é isso? Que os exércitos das nações que se colocam no lugar de Deus. Você tem que entender isso, porque quem deveria governar a humanidade é Deus. Mas quem governa é o Satanás, Ra-Satã. E ele controla a humanidade por meio dos governos. E os governos têm os exércitos. E os exércitos vão morrer. Será que esses exércitos que vão morrer não são as estrelas? Que estão no lugar de Deus? Deveria ser Deus que governa, eles estão governando? Não sei. Mas é o que me parece. É uma especulação, né? Muito maravilhoso esse estudo. Vamos continuar. Depois você pode pausar, assistir em outra ocasião. Se você já cansou, não tem problema. Meu objetivo aqui não é agradar ninguém, não é fazer cócega no ouvido de ninguém, não é Netflix isso aqui, não é seriado, não é nada disso. Meu objetivo é transmitir conhecimento bíblico que eu tenho adquirido, que eu acho que é obrigação de todos os cristãos. Então, se você não está gostando do vídeo, pode pausar, pode assistir depois, ou pode até nem assistir mais, se você não estiver gostando, porque está demorando muito. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, para quem gosta e quem ama a palavra de Deus, eu vou ter que continuar, tá bom? Vamos lá. Vou fazer a segunda parte, né, para poder conseguir mandar para o canal, né? Então vou parar por aqui agora, mas eu vou continuar logo em seguida, só para poder realmente não ficar tão grande o vídeo, que já deu 1 hora de vídeo, né? Aí tem a parte B.